Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje tem uma história comprida em Alagoas, história de várias facetas. Não é? É um jornalista, hoje é um pesquisador de história, já foi secretário de Cultura, já foi dirigente do Partido Comunista do Brasil, já foi carnavalesco, não é? Então e continua com a maioria dessas atividades até hoje. E já foi vereador também por Maceió. E eu estou falando do pesquisador, jornalista, ex-vereador Edberto Tizianelli. Edberto, um forte abraço, legal estar com você aqui no nosso Personalidade, que é um programa destinado a mostrar um pouco aqueles que fazem e acontecem aqui em Alagoas, né, que dão alguma contribuição, alagoanos e às vezes até nem alagoanos, mas que contribuem para essa vida cultural, política de Alagoas, para que o alagoano conheça um pouco mais. E quando eu falo conhecer um pouco mais, é conhecer mesmo, né? E aqui a gente sempre começa pelo princípio, né? Já dando o bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente repete muito aqui, vai entrar em vários horários. Então, eu te pergunto aí, já começo perguntando, levantando a bola. Como foi esse começo? Você é de Maceió? Como é que é isso? Conta um pouco desse início. Pois é, um abraço em todos. A minha vida, assim, a minha origem é muito, talvez muito diferente da maioria dos alagoanos, porque meu pai largou o Pão de Açúcar muito cedo, foi para o Rio, depois percorreu o Brasil inteiro, né? Meu pai era o que seria hoje um hippie, ou que foi um hippie, né? Um aventureiro das estradas. E ele foi e casou com minha mãe em São Paulo, em 1954. Quando o meu irmão já nasceu, em 54, minha mãe estava grávida de mim, quando minha avó, em Pão de Açúcar, pediu para meu pai voltar para casa. Então, eu já nasci em Pão de Açúcar, na beira do Rio São Francisco, na fazenda de Tororó. Então, eu sou um sertanejo de Pão de Açúcar, filho de uma descendente de italianos e de um descendente de portugueses e holandeses, porque a minha avó tem essa origem também de holandesa. Essa é a minha origem. Eu sou um cidadão alagoano de Pão de Açúcar. Então vamos dar logo o nome, né? A avó, ao pai e à mãe, né? Para a gente já saber essa originança toda, como diz a história. Meu pai é Gilberto Soares Pinto, filho de José Soares Pinto e de Isabel Alves Feitosa, Dona Bela, uma galeguinha ali do pessoal de Porto da Folha, de Sergipe, descendente de holandeses. Os olhos claros, bem, com o cabelo bem galego. E minha mãe é filha de Henrique Tizianelli e de Otênia, né? A dona Otênia, que deu nome inclusive, meu irmão é Tênio, né? Então, eles são todos descendentes de italianos. E minha mãe nasceu em Bariri, uma região ali da Grande Bauru, no interior de São Paulo. E morava em São Paulo, já trabalhando com as irmãs, com os irmãos, o pai e a mãe. E quando meu pai conheceu, ele casou com ela. Então, essa é a minha origem. Edberto, agora uma curiosidade histórica. Você que é um pesquisador de história, você aí falou já várias vezes, né? Esse povo e tal, meu pai tem descendência holandesa. O que a gente nota muito, eu noto, não sei se é uma percepção falha ou se ela tem alguma base, alguma sustentação antropológica, que a gente nota que aquele povo do sertão é um povo meio agalegado, né? Se você for olhar direitinho, é um povo galegado, assim, meio rosado, forte, as bochechas rosadas. Parte do sertanejo tem essa tez. Isso tem a ver com essa formação, digamos, essa conquista holandesa por ali. E eu não imagino a conquista por ali, foi por ali, porque esse povo
foi bater ali, naquela região do sertão de Alagoas. Você tem alguma justificativa histórica para isso? Assim, não há ainda um estudo definido sobre isso que determine o que foi e o que não foi. Mas há pelo menos duas grandes vertentes. Na época não existiam estradas, então os rios e os mares eram a grande via de viagem, né, dos colonizadores. Então, os holandeses eles ocuparam Penedo e fizeram várias incursões no chamado Baixo São Francisco, e se estenderam naquela região. Então, quando eles foram embora, muitos dos filhos deles ficaram por ali. Eles casaram, tiveram, ou não casaram, tiveram relações com mulheres da região, etc. E houve, assim, uma continuidade. A outra vertente é da ocupação em Recife, dos holandeses, quando Maurício de Nassau chegou, e um dos caras que veio com ele, um dos oficiais, era o Van der Ley, Nicolau, se não me engano o nome dele, e então eles entram pelo sertão de Pernambuco e vêm aqui para a região ali do Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, eles começam a chegar por ali, vindo era tudo Pernambuco, né? Mas eles chegam por ali também. Então, eles se encontram ali. Os que foram pelo Rio São Francisco e subiram o sertão em direção a Santana com os que desceram. Então, naquela região, por exemplo, os Vanderleys têm uma origem holandesa muito clara. E a minha avó vem eu acho, dessa descendência a partir de Penedo, da entrada dos holandeses pela ocupação de Penedo. Beleza, beleza. Mas me diga uma coisa, aí como foi a tua infância? E eu já entrando, porque eu já conheço um pouco a história do seu Gilberto. Seu Gilberto, pai do Edberto, para quem não conhece, os que estão me ouvindo, era um militante e dirigente comunista importante em Alagoas, não é? Foi preso em 64, não sei se foi preso outras vezes, mas pelo menos em 64 foi. Não é? Era um quadro do partido. E como era essa convivência de um filho de comunista em pleno sertão alagoano, ou filhos, né, de comunista, que você e mais 3 irmãos, né? Como era essa convivência lá no sertão alagoano, onde dominava uma oligarquia ligada ao campo, o coronelismo sempre presente. Como é que foi essa tua... E uma coisa curiosa também, que eu gostaria até de que você, no curso da resposta, já fosse... Porque parece uma coisa emblemática, porque em Pão de Açúcar surge um núcleo de esquerda forte, e não só de esquerda, sobretudo de poetas, literatos, gente que faz poesia de alta qualidade, como Zé Paulo, o irmão do Ascânio, gente da maior estirpe da poesia, isso em Pão de Açúcar, ali no sertão de Alagoas. Como é que foi essa sua convivência e que avaliação você faz dessa proeminência poética, intelectual e política em Pão de Açúcar, numa terra de coronéis? Olha, Pão de Açúcar sofreu uma forte influência de Penedo. Penedo chegou a ter vários jornais ainda no século XIX. E Pão de Açúcar tinha jornais também, tinha grupos de teatro, né? Moreno Brandão, um Pão de Açucarense. Então, era um berço de poetas, de escritores, sempre teve uma vida cultural muito forte. Meu avô casou 2 vezes. O primeiro casamento dele, com Ana Carolina Seixas Dória, a família de Seixas Dória foi governador de Sergipe, e ele teve 3 filhos. Um deles, o padre Soares Pinto, que foi prefeito de Pão de Açúcar, deputado estadual, morreu cedo, morreu ainda nos anos 30. E quando essa esposa do meu avô, né, essa primeira mulher dele, faleceu, ele, no intervalo entre encontrar uma nova mulher, ele teve um filho com uma ex-escrava, uma negra, e deu o nome de família a ele, né, Antônio Soares Pinto. Eu tinha, inclusive, uma foto dele. Era um morenão alto, grande. A família do meu avô era alta, muito alta. E
Depois ele casou com a Isabel Alves Feitosa, com quem teve 9 filhos. Meu pai brigava muito com esse tio dele, padre. E o tio padre queria enquadrar meu pai, que era muito rebelde, e ele entrou em conflito com esse padre, e foi um dos motivos de que ele foi embora de Pão de Açúcar, é que ele entrou em conflito com o irmão padre. Ele foi para o Rio, trabalhou lá com uma irmã, que era casada com uma pessoa da família Florencio de Penedo. Eles Mas tinham um banco, um pequeno... conflito leve, conflito de opinião ou conflito que foi às vias de fato, como diz a história? O padre andou querendo dar uns cascudos no meu pai, que era bem mais velho que ele, né? E meu pai se vingou com uma peteca atingindo algumas peças da igreja. E o padre com raiva, resolveu excomungar meu pai. Meu pai, inclusive, sofreu muito com isso, porque formação cristã, né, de toda a família, tios e tias, todos cristãos, minha avó, e depois alguns ficaram evangélicos, tia Iaiá ficou evangélica, né, que eu soube depois. Então, meu pai foi embora por causa desse conflito. Quando ele volta em 55, minha avó estava mais ou menos bem relacionada com a política local, com os grupos como o de Aliso Maia e outros. E meu pai chega, porque tinha participado em São Paulo do movimento do Petróleo é Nosso, e lá ele teve contato com o Partido Comunista Brasileiro. E ele volta entusiasmado com essas ideias, sem muita noção mais teórica, profunda, mas entusiasmado com aquele movimento. Em Pão de Açúcar ele tenta construir lá o partido, forma um núcleo, né? Ele tinha conhecimentos em relação com a família Miranda, por exemplo, o Nilson Miranda teve lá, o Jaime Miranda, eles passavam alguns dias lá no sítio, né? Não tinha uma fazenda, mas era uma coisa pequena. Então, meu pai se entusiasma com esse grupo. Meu pai era um boêmio, né? Vamos considerar isso até aquele período. Depois largou de beber e tudo, mas... E isso terminou gerando um conflito, porque eles se atritavam com os fazendeiros do poder político, e tinha muita violência envolvida. E ele terminou se conflitando, porque exigia que minha avó enfrentasse as situações que eram criadas, e minha avó hesitava pela relação política que tinha. Então, ele se conflitou até com a mãe, e nós viemos embora em 60 para Maceió. Então, quando eu volto a Pão de Açúcar, fiquei indo e voltando, ficar na casa das minhas tias, da minha avó faleceu em 66, eu fiquei indo em algum tempo às casas das minhas tias, e depois, já nos anos 70, no final dos anos 70, eu volto lá a Pão de Açúcar com mais intensidade para uma missão mais política, que era restabelecer os contatos com aquelas pessoas que tinham participado da época do meu pai, como Gesto, Indauro, inclusive em 64, e ali a gente retoma um trabalho político de construção. Por isso é que houve toda essa continuidade lá. Mas meu pai, ele criou um certo núcleo que não tinha também muito entendimento. Eles chegaram um deles foi vereador, e de tanto discutia aquela linguajar da esquerda da época, eles batizaram o estádio de futebol de Estádio Proletariado, lá em Pão de Açúcar. Não tinha proletariado nenhum. Mas isso foi lei mesmo? Lei? Pela lei mesmo, o vereador botou lá Estado do Proletariado. Olha aí, que maravilha. Então, eu sei que meu pai veio embora para Maceió em 60 para evitar mais conflitos, e nós mergulhamos aqui, vamos assim dizer, numa crise, numa situação difícil, né? Porque meu pai tentou ser corretor de imóveis, etc., até 64, quando ele já tinha montado um sebo, um alfarrábio, né? E nesse alfarrábio vendia livros e tal. E ele tinha contatos com o pessoal do PCB, e era um bom vendedor da Voz do Povo, que era o jornal do PCB. Mas eu acompanhava isso, era criança, né? Só fazia pagar o pato, porque era tratado por todo mundo como esse menino é comunista, esse menino é ateu. E eu não sabia nada do que era isso, não entendia nada, mas recebia assim preconceito. Os pais diziam: meu filho não brinque com esse menino, que ele é comunista e ateu. E eu achava estranho, me olhar no espelho para saber o que era isso. Não entendia, uma criança, 6, 7 anos de idade. Já era vendedor de rua, a necessidade forçou a gente a ter um trabalho de rua para tentar sobreviver, né? E o que meu pai ganhava era muito pouco. Mas a gente
até 64, quando meu pai vai preso, né? E aí a situação complica mais ainda. Depois ele sai com a morte da minha avó, que sobrou um dinheirinho da herança lá, ele vendeu a parte dele para as irmãs e conseguiu comprar uma casa na Ponta Grossa, uma casa velha, na esquina, uma casa grande, mas velha, né? Então, aí a partir de 67, a gente se estabeleceu lá, com uma bodega, uma merceariazinha, né? E aí, nesse meio termo, eu começo a ler, me aproximar, inclusive de amigos de meu pai que foram estudantes presos em 64, como, por exemplo, No Pedrosa, que agora tem completando 4 anos do assassinato dele, né? 4 ou 5 anos, não me lembro direito. E com o No a gente começa a ter acesso a uma literatura e conversar, mas eu fui procurando outro caminho. Então, eu convivia com meu pai, como você perguntou, mais politicamente no campo da esquerda, mas com diferenças, porque ele continuou na área de influência do PCB e eu fui migrando para outras direções até me filiar ao PCdoB em 77, por aí, nesse período inicial. Cianelli, uma coisa também curiosa desse período, e eu falo aqui porque eu acompanhei parte disso bem de perto, né, e aqui me dou assim a essa liberdade de falar como jornalista, aqui como entrevistador, mas como também uma pessoa que conviveu com você, não é? Nessa época aí você também enveredou por um esporte, digamos assim, que atraiu muitas pessoas que foram para o lado da esquerda depois, que foi o xadrez. Né? Você era enxadrecista. Né? Não sei se chama assim, enxadrecista, como é que chama, Enxadrista. mas eu sei que você... Enxadrista, né? Eu sei que você disputou JEBs, né? E que esse núcleo do xadrez, ele germinou um movimento, digamos assim, das pessoas de esquerda em Alagoas, atraiu pessoas. Conta um pouco essa curiosidade aí da formação assim dos quadros de esquerda aqui de Alagoas. Eu acho que o grande responsável por ter na esquerda uma convivência com o xadrez é de Jaime Miranda. Jaime era um xadrista, era um intelectual, um pensador, uma pessoa que merece todo o reconhecimento pela sua trajetória política, principalmente, mas era um intelectual, um cara que jogava xadrez e ele estimulava muito o jogo de xadrez. Meu pai participava lá do PCB na época, no início dos anos 60, e ele também ele não chegou a aprender a jogar xadrez, mas conseguia mexer as peças, como diz. Um certo dia, E numa das contas... sem querer lhe interromper e já lhe interrompendo, Edberto, é porque o xadrez era quase que uma coisa oficial na União Soviética, né? Então havia também essa ligação aí, né? Os grandes Exatamente. eram, né, aqueles caras da União Soviética, os grandes enxadristas, né? Eu me lembro até deixa eu ver, tinha um OV qualquer, Sakharov, sei lá, que o cara era o bambambam, que ninguém ganhava dele, era russo, tudo era russo. Então talvez a esquerda tenha se aproximado por aí, né? A Europa jogava muito xadrez. A Rússia se destacou, mas nesse período, meados do século XX, 1950, 40, quando as delegações brasileiras visitaram a Rússia, alguns cursos foram fazer curso nas faculdades, né, russas, e lá se jogava xadrez, né, obviamente, e muita gente foi e voltou encantado com o xadrez. E aqui o responsável em Alagoas por disseminar, diga-se inclusive de passagem, os netos de Jaime, os filhos dele, todos eles jogam xadrez e muito bem. E é uma geração nova, campeã, vencedora, inclusive com trabalhos educativos na periferia de Maceió, em escolas, né? Mas a gente começou a jogar, eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 7. Por acaso, numa compra de livro, meu pai encontrou um jogo de xadrez e um livro que é o Xadrez Básico, de D'Agostini, é um livro clássico de iniciantes de xadrez. E nós começamos a ler aquilo e aprender, e meu pai dando umas dicas. Aí de manhã a gente ia, ficava sentado em frente à Assembleia, no pé do obelisco, eu e meu irmão jogando xadrez, juntava a gente. Ninguém, que jogo é esse? A gente jogou, começou a jogar, e em 73
influenciado ainda por essa história do PCB, Cícero Pérez, que era do PCB, ele conversa com a gente, tinha contato, a gente jogava xadrez nos jogos estudantis, né, locais, campeonato estadual contra Marista, estadual contra Moreira de Silva, tinha esses jogos, né? E o Cícero tem a ideia de realizar um campeonato lá na sede do CRB, ali na Pajuçara, no início da Pajuçara, perto do ginásio. E foi um sucesso, né? E aí, pronto. Aí lá em casa viravam, assim, todo sábado à tarde as pessoas iam, tinham vários tabuleiros, sentavam. O Trapiche também tinha um núcleo de enxadristas, bons enxadristas, né? Tomás Beltrão, Cutia, Tony das Cabras. Então, era esse grupo, eram os dois polos, e lá em casa virou uma espécie de clube de xadrez. E mais tarde, né, essas pessoas, na época que houve a retomada das articulações no campo político progressista, no combate à ditadura, etc., essas pessoas naturalmente se aproximaram também. E algumas, coincidentemente, por exemplo, o Tomás jogava xadrez, mas já tinha uma história na família com a Gastone Beltrão, que foi, né, uma militante combativa, que perdeu a vida em combate, né, lutando por liberdades políticas. Então, havia algumas coincidências também, né? Mas o xadrez foi importante, um polo de aglutinação, de contatos, que permitiu que, coincidentemente, quando a gente começou a formar os núcleos de dirigentes de esquerda, lá sempre tinha alguém que tinha jogado xadrez ou praticado. Depois eu fui que eu me lembro que ali teve, Sérgio Barroso, Luciano, psicólogo, que eu não vou dizer o apelido, que hoje está em Pão de Açúcar, nosso querido Luciano, estava no clube Delmiro, Lauro Pedrosa, Etênio, você, o Oriberto não participava disso não, né? O Oriberto não, né? Ele jogava era por ele mesmo. O principal jogador, mas ele participava, sim. Oriberto. O time do estadual, por exemplo, a equipe, era eu, Oriberto e outra pessoa. E depois apareceu Etênio, Lauro estudava com Etênio, era da geração de Etênio já. Né? E Luciano Aguiar também, que era morador da Ponta Grossa, vizinho da gente, mas também convivia já com Lauro, com Etênio. Então, como a gente também tinha lá uma lanchonete, as pessoas iam e se aproximavam. Então, esse núcleo do xadrez que permitiu ainda. Eu fui jogador de 73, fui técnico do GERI em 75 em Brasília, 73 em Brasília, 75. Em 76 eu fui dos Rubis, representando a Lagoa, daqui de Alagoas. E depois, assim, eu vi, meus irmãos não estavam se adaptando bem ao xadrez, não estava fazendo, ajudando muito assim, a desenvolver a tranquilidade deles. E eu notava que eles ficavam muito nervosos, sabe? Eu me afastando também. Aí terminou, hoje, eu acho que ninguém mais joga xadrez dessa maneira. Foi assim, uma coisa muito... Eu mesmo não pratico mais. Mas é interessante recuperar essa coisa da participação do xadrez, não é da participação, mas da coincidência de se ter isso no começo dessa movimentação política que gerou vários quadros, né, para Alagoas, para o movimento político de Alagoas, de várias tendências políticas, né, como você diz, o pessoal ligado ao PCB, que era grande jogador, esse núcleo, né, que enveredou depois a maioria pelo PCdoB. Então, a participação do xadrez na formação aqui. Eu acho que os caras não tinham o que fazer, na ditadura tinha que se encontrar, vamos jogar um xadrezinho ali que a gente bate um papo. Ô, Edilberto, então, diz. Isso era tão forte, o xadrez, que quando meu pai estava preso, aos domingos eu ia visitar meu pai com meu irmão, minha mãe, na cela 25, uma cela grande, lotada de... E durante a semana os presos recebiam uma ração, que era uma espécie de um saco com arroz, feijão, bacalhau, né? E se cozinhava na cadeia. Não tinha restaurante da cadeia, cozinha da cadeia. Se cozinhava com aqueles fogareirozinhos. Claro que a maioria dos presos, quando a cadeia no centro de Maceió, em frente ali ao quartel da Polícia Militar, as pessoas levavam o almoço, levavam a comida dos presos. Então, quando a gente ia domingo,
Aí ele levava um xadrez, já tinha um xadrez já, e a gente jogava com os presos. Interessante, né? Boa parte jogava xadrez, os presos de 64. E a gente jogava, e eles, claro, eles jogavam melhor que a gente criança, eles deixavam a gente ganhar. Você ganhou um pacote de bacalhau. E era essa comida que eu levava com o meu irmão para casa de uma senhora que recolheu eu e meu irmão lá na Coreia. Fui morador da Coreia, na beira do brejo ali, atrás da Trapichão, por ali, porque a situação lá em casa ficou muito complicada com a prisão do meu pai, né? Então, eu era criança, Edilberto, e estava. aí você danou-se a trabalhar aí também com essa situação, já estudando, já fazendo o científico, né? Mas resolveu que tinha que. Resolveu não, né? Resolveram por você, né? Que você, a resolver mesmo, o cara não ia trabalhar, e trabalhar não é um negócio bom, como diz a história, mas você foi obrigado a logo cedo cair na batalha. E como foi essa batalha, assim? Que tipo de batalhas você... Que tipos como o Djavan diz assim, só eu sei as esquinas por onde andei, né? Então, como é que foram essas batalhas aí, né? Para você entrar na universidade, fazer a universidade e seguir a sua vida, assim, que a dificuldade melhora, mas nunca foi superada. O seu pai era um cidadão humilde, um cidadão que não era potentado, como diz a história. Como era essa vida? É verdade, foi um período difícil, né? Porque eu comecei a estudar em Pão de Açúcar, jardim infantil, e quando nós chegamos em Maceió, minha mãe dizia para meu pai, olha, a gente não vai conseguir fazer os livros, aí não tem como manter, então só vai estudar o mais velho, Oliver. E eu brigava para estudar, porque aí, não, minha mãe não tem condições. Aí eu ia para fora da escola, chorava, era o Dom Pedro II na Praça de Deodoro ainda, mesmo que eu estudando lá, quando hoje é a Academia Lagoa de Letras. Eu ficava naquele portão chorando, batendo, minha mãe chamava minha mãe, eu fugia de casa e ia para lá. Eu sei que aí depois meu irmão foi para o Fernando Lima e eu fui. Aí aceitaram, mas assim, a situação não era muito boa, porque eu já vendia, era vendedor de rua. Eu vendia refresco na rua, vendia. Eu fui nos primeiros camelôs de Maceió. Eu era o Big Big. Eu tinha uma caçambinha que tinha escrito Big Big, e as pessoas chamavam Big Big. Eu vendia cadernetinha de E papel para os tudo isso vendedores. você inventava esses negócios, né? Você inventava esse métier. Não era Sim, muito, não existia muito isso, né? né? Foi Então, pioneiro no escambo, como diz a história. aquele senhor, eu esqueço o nome dele, bem forte, que tinha um passaporte na Deodoro, ele também trabalhava comigo, né? Então eu convivia com outros vendedores de rua também, assim, porque o que existia de vendedor de rua era engraxate e vendedor de amendoim, principalmente, e no Natal apareciam os vendedores de doce ali em torno da Igreja do Livramento, doce de caju, que era uma coisa, né, do outro mundo e tal, porque você tinha lá a Elvete, que é a Feira Franca, que trazia os produtos, mas quem não tinha muito dinheiro comprava ali na rua mesmo, os seus petiscos de Natal, de final de ano. E às vezes eu estava ali vendendo uva passa, que meu pai mandava ficar em São Paulo, eu saía vendendo. Então, mas a maior dificuldade era estudar e trabalhar, porque eu tive que ser aceito, por exemplo, eu estudava descalço. Eu não tinha. Eu usava a roupa do meu irmão do ano anterior, a farda. Muitas vezes meu pai ia na padaria francesa e arrancava um pedaço de papel de embrulho e cortava em casa e fazia um caderno furando com o lápis, o cordão, para mim estudar, porque eu nem dinheiro para caderno tinha. Então foi muito sacrifício. Então, para mim, esse período da infância até foi muito assim, deu muito trabalho mesmo, porque a gente, quando conseguia escapulir para jogar bola, por exemplo, para ir para a praia, né, escondido e tal, era um castigo brabo, não? Porque havia também uma preocupação muito grande. Eu fui criado numa fazenda. Eu saía de manhã de casa, no meio do mato, voltava de tarde. Ninguém ligava, porque no interior é assim, né? Não tem perigo de nada, né? Um monte de menino brincando, atravessa a lagoa, vai para o outro lado tal. E aí em Maceió, imagino, né? Era muito complicado. Minha mãe temia alguma coisa e tal. Então eu comecei a trabalhar muito cedo. E o maior problema, Paulo, é que eu não tinha o biotipo do menino que vendia na rua. Eu era um galego, dos olhos claros, branco,
né? E os outros negros, pobres, desdentados, etc. Perfil, né, da criança pobre, na época, e era muito pobre. E eu sofria assim, eu chegava no Quer dizer, bate-show e me dizia, pobre os dois eram, né? Pobre, o galego e o sim, negro eram iguais na pobreza, como diz a história. Como diz o mas Gil, quando eu, negros de tão pobres, pobres de tão negros, né? Como diz a história. mas quando eu Porque chegava estavam perto do bate-show, enfrentando ali a mesma dificuldade. Sim, quando você isso, chegava no shopping, os caras, ô quando eu chegava galego! por ali, Né? não, aí eles chegavam e diziam, sai daqui, você não vai poder vender aqui não. Por quê? Porque você é rico, Eita, porque eu era branco, eita. entendeu? Aí era assim, aí ia pro tapa, não tinha conversa, ia pra munhecada, aí quebrava óculos, eu já usava óculos, sofria da vista, e era uma confusão, era permanente, até que depois eles aceitaram. E principalmente depois que eu comecei a frequentar muito a Praça Deodoro e aprendi a engraxar sapato, e tinha dois amigos lá que engraxavam, dois meninos, Zito e 70, né? Zito foi para Bahia e eu vou para Bahia também, aquela história, né, de ir para Bahia. Bahia era um dos destinos importantes dos pobres de Maceió. Não era nem Rio São Paulo. Também era Bahia, né? Então eu comecei a fabricar umas caixas de sapato lá com eles, pegando aquelas caixas de maçã. E um dia desse eu estava lembrando com um amigo que guardava na casa funerária Aristou Marques, para meu pai não descobrir. Eu montava a caixa, né? Comprava ali no Hélio Taveiros a escova, a graxa, e ficava ali. Aí, mas depois meu pai descobriu, ele disse, não, você não dá certo isso, não sei o quê e tal. Bom, mas esse período foi assim, quando a gente mudou para Ponta Grossa, eu fui ser vendedor, já vendia queijo, manteiga também de Araguá, mercado de Araguá e mercado de bebedouro. Quando a gente foi para Ponta Grossa, eu já comecei a trabalhar mais, assim, eu fazia a praia domingos, de manhã ali em frente à Americana, embaixo daquela amendoeira, e eu fazia durante a semana pela manhã, porque eu estava tarde, a feira do passarinho ali atrás do Colégio São José. Eu chegava ali 5 horas da manhã com um carrinho e saía 11 horas, 11 e meia para casa para tomar um banho, comer e ir para o colégio, né, o estadual, depois o Hélio Lemos. Mas depois eu, com 15 anos, comecei a ser mecânico de fogão. Fui mecânico de fogão até entrar na faculdade. Até o meu segundo ano de engenharia, eu era mecânico de fogão. Inclusive, cadastrado no sindicato dos metalúrgicos, e eu brincava depois com na. Autônomo, né? Autônomo, né? Autônomo, né? Era, eu era. Pagava INSS, pagava já Pagava, aquele de carnezinho. Eu paguei isso, aquele, eu pagava. fui cobrador também, fui cobrador. Aí eu tinha aquele carnezinho que pagava. Foi o que me salvou, viu? Para me aposentar, senão não me aposentava. Então você foi Aí mecânico de fogão, né? Vou fui consertar mecânico de fogão e tal. fogão. Eu comecei, na realidade, lá em casa vendia botijão de gás. E era clandestino, assim, porque não podia, mas a gente vendia e comprava dos caminhões clandestinos. Aí depois a Brasil Gás proibiu. Aí meu pai comprou um triciclo, né, com aquele caixão na frente, e eu saía da Ponta Grossa para o Tabuleiro para comprar 12 botijões de gás um em cima do outro. Até que sofri um acidente na ladeira do Martírio, que estourou o pneu, estourou o freio, e o carro, um monte de bujão rolando, e eu no meio, me quebrei todo, e eu sei que passou por acaso um caminhão lá e recolheu a gente, os botijões, levou para casa. Aí meu pai disse, não, você não vai mais correr esse risco. Aí fez uma bondade, comprou uma carroça. Eu virei carroceiro. Aí eu ia numa carroça, Eita, comprar gás no tabuleiro e voltava. E, é e assim loita, é foi. loita. Eu fui Mas, carroceiro. Edberto, vamos mudar de pau pra cacete. Vamos deixar o miserê, como diz a história, e vamos mergulhar agora na tua vida mesmo. Como é que você foi formando teus... Tinha o pai, claro, que tinha uma militância comunista, mas você era um cara independente. E eu me lembro, independente assim do ponto de vista, era também rebelde, como o seu Gilberto foi na juventude. Você não era um cara fácil também, né? Tinha entreveros de discussão com o velho, de política, visão diferente e tal. Então eu me lembro que você foi aluno do Hélio Lemos também,
não é? Eu não sei se foi do Hélio Lemos, eu acho que sim, que eu me lembro quando eu voltava do Hélio Lemos, sempre parava lá para tomar um refresco, que tinha lá um quissuco com um pedaço de bolo, que era o único dinheiro que eu tinha, e era baratinho, dava para comprar, aí eu comia e ia para casa. Mas como é que foi você formando essa tua convicção política, essa tua não é uma participação ainda, mas você atentou para essa questão de como o país estava vivendo e como você foi se inserindo nessa discussão e nessa luta política? Quando meu pai montou o sebo, 63 por aí, eu tomava conta do sebo quando ele saía e ficava na porta do sebo vendendo, né, com o camelô, como camelô também. Quando ele chegava, eu saía pela rua. Mas quando ele não estava. E eu comecei a ler, gostei de ler. Eu gostava muito de ler. Eu fui lendo, não parei mais de ler. É tanto que quando eu cheguei no estadual, no primeiro ano de ginásio, 67, eu acho, eu gazeava a aula para ir para a biblioteca, porque eu achava a aula chata. Mas eu ia ler. Eu Então, roubava os livros da biblioteca do estadual. Desculpa, então você não estudou no Hélio Lemos? Estudei depois, porque o Sim, estadual, sim. o estadual, quando eu estudei o primeiro ano de ginásio estadual, aí o estadual acabou com o ginásio, aí criou o chamado estadual anexo, que é onde hoje está o Cônigo, o SESMAC, na Cônigo do Machado. Depois, né, virou o SESMAC, mas era colégio estadual anexo. Eu estudei lá primeiro e segundo ano de ginásio, que eu repeti o primeiro ano de ginásio, fui aprovado. Depois, aí eu cometi lá alguns atrapalhos, né? Tumultuei um Grêmio que tinha lá por causa de uma injustiça e fui expulso. Aí fui para o Hélio Lemos. Aí eu fiz terceiro e quarto ano no Hélio Lemos e depois voltei para o estadual no científico. Os 3 anos do científico do estadual eu voltei. Então foi no Hélio Lemos. Mas, assim, essa coisa de ler me deu muito recurso para pensar sozinho. E com 15 anos eu era um jovem, igual muito jovem, mas eu já tinha sido camelô, vendedor de rua, já tinha lido muito. Então, eu amadureci cedo. E comecei uma certa independência, assim, de dizer, não, eu mais ou menos não quero isso ou não quero aquilo. Os meus pais não entendiam. Então, na época lá, eu discuti, saí de casa, fui morar na casa de um tio, e daí por diante eu cuidei da minha vida. Meu pai chamou, rapaz, eu voltei para casa, mas assim, sob condições. Eu não queria mais, né, nada dele, do ponto de vista de, 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 de receber para dar direito a poder pátrio, poder materno, etc. Eu, na minha vida, eu já não tenho conflito com vocês, mas eu vou cuidar da minha vida. Estabeleci um rumo. E nesses rumos que eu fui encontrando, encontrei os meus caminhos na política. Né? Fui lendo e graças a ter lido muito, eu conseguia bom resultado. Eu nunca fui um grande aluno da matéria, de tirar 10, decorar, não, mas eu tinha uma cabeça muito boa para resolver problemas, para entender as coisas, e assim eu fui levando assim, o ensino formal da época, talvez hoje, até hoje ele está sendo discutido, né? Porque tinha problema mesmo, muita decoreba, e eu não achava aquilo muito. Eu tinha um livro para ler, pegar informação e ler, porque diabo eu ia decorar. Para mim não fazia sentido aquilo, entendeu? Então eu fui me habituando a pensar por mim, no meio de tantos problemas e adversidades. Acho que uma das coisas que faz como diz o popular, endurecer o couro. Então foi uma das coisas que eu fiz muito cedo. E fui traçando meus caminhos e fui em frente. Então, politicamente também, eu encontrei meus caminhos e não havia conflito com meu pai, não, porque eu discutia lá com ele. Meus amigos frequentavam a casa, né? Júlio Bandeira, o Sérgio, todos iam lá e conversavam. Eu conversava com meu pai, não tinha problema de convivência política, porque nós respeitávamos nossas diferenças. E fui assim até o final da vida dele, né? Ele teve uma história bonita na política também. É verdade. Bom, e aí, faculdade, não é? Engenharia, não é? Movimentos políticos,
anistia, a coisa fervendo, as bancas pegando fogo, o Rio Centro, a bomba comendo, né? Lá para 76, e você entrou na faculdade, eu acho que em 77, não foi isso? 75. 75, quer dizer, um É. ano antes da queda da Lapa. Então era anos de chumbo mesmo, não é? Então como é que foi teu crescimento? Eu acho que aí, claro que profissional, você aí mergulhou de cabeça na política mesmo, né, na defesa da democracia. Como é que foi esse momento aí da tua vida? Quando eu estava no estadual, em 68, quando houve a morte do Edson Luiz, e a gente tinha um grupo, mais ou menos, já discutia alguma coisa. Eu era um adolescente, muito novo. E nós resolvemos, então, havia acho que da UESA, ou da UEE, ou da UNE, uma manifestação na Praça de Deodoro, e nós participamos dela, muito criança, muito jovem. Na época tinha isso também, viu? As pessoas logo cedo começavam a participar. E eu me lembro das bombas, dos foguetes, da polícia. Naquela época, a repressão da polícia não era muito profissional, como depois passou a ser. Então, eu depois participei de grupo, de discussão, encontrava um livro. Até 73, quando o pessoal do PCR cai, né, vai ser preso, torturado, e alguns assassinados, do PCBR também, aquelas prisões afetaram todos os que tinham discutido, ou vinham discutindo os caminhos do país em Alagoas. E nós ficamos ali, então, preocupados, havia discussão, porque nós trocávamos livros na Praça Deodoro, de Che Guevara, de Mao Tse-tung, de Lenin, Marx, era o que circulava. Não tinha muito o que escolher, porque eram raros esses livros. Né? Vivia-se uma ditadura. Então, quando, em 74, eu vou terminar o terceiro ano científico no estadual, a situação continuava difícil, né? Eu era um mecânico de fogão, e eu decidi não fazer vestibular. Eu não vou ter condições de estudar um nível superior. Né? Não, eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, e dos quais eu já tinha trabalhado 12. Então, não era brincadeira, né? Quer dizer, eu já estava assim, cansado de não viver muito bem a vida, porque tinha que trabalhar muito. E eu disse, não, eu vou continuar trabalhando, mas pelo menos uma coisa que eu ganhe mais, né? Para poder ter uma vida mais decente, mais digna. E eu resolvi não fazer vestibular, e assim foi, não me matriculei. Aí os amigos, quando souberam, ficaram revoltados, né? Disseram, rapaz, você não vai fazer vestibular? Não. Eu sei que, por sorte, abriu-se uma nova matrícula, uma semana depois, na segunda-feira, por um dia somente, e os amigos foram lá em casa, não, você vai lá agora, tá? Eu tenho um amigo que chegou a venir até um canário para pagar a minha matrícula. E eu fui lá, não, vamos me inscrever em matemática. Eu disse, não, matemática tá bom. Não, você vai se inscrever em engenharia. Bom, eu me inscrevi e passei. Só que aí, quando eu comecei a estudar, o sacrifício era muito grande, porque... E aí comecei, aos pouquinhos, a tentar em 76, e a minha preocupação era recuperar o movimento estudantil, discutia muito isso com o Nô Pedrosa, é preciso recompor. Eu não era afiliado a partido nenhum até então. E a gente discutia, né? Essa juventude toda está aí, a gente encontrava os colegas na Praça Deodoro, no Bar do Chopp, na porta da biblioteca, né? Paulo de Jesus, nosso amigo, o famoso Paulo Bacunin, e nós nos encontramos e discutimos isso. Quer dizer, não tem... Está todo mundo solto, né? Com a queda do PCR, então, que era um grupo forte, organizado e ativo, ficou todo mundo solto. Então, eu dizia, não, nós temos que recuperar algum espaço. Foi quando, aí tinha o 477 que dizia, não pode reunir estudantes na universidade para fazer política. Aí eu descobri, por acaso, lendo o Jornal de Alagoas, um chamamento do deputado Alcides Falcão, secretário do MDB, dizendo que estava formando o MDB universitário. E aquilo me chamou a atenção, porque eu disse, mas se não pode o estudo universitário fazer política, como é que o partido tem um departamento universitário de política? Era um conflito, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi aquilo como uma possibilidade. E eu comecei a discutir isso com o pessoal, ia lá na sala, na casa de um, na casa do outro, olha, que tal a gente formar um núcleo em torno desse MDB universitário?
Fiz contato com Aldo Rebelo no Campo Tamandaré, ele Regis Cavalcante, me lembro como hoje, né? Regis tinha uma Kombi velha, que tinha sido de PCR, né? Ou ainda era, não me lembro, o Regis. Bom, mas aí nós fomos aos trancos e barrancos filiando as pessoas ao MDB. Eu fui lá na Assembleia, na sala do auxílio, peguei umas fichas, e um determinado dia convoca-se uma reunião para o MDB universitário, e eu fui lá, Cleto Falcão estava lá, Sérgio Barroso, Júlio Bandeira, Mauro Guedes, eram os 3 estudantes de medicina da ciência médica. Mauro Guedes ensaiava a candidatura a vereador, e que eles discutiam com o Cleto. E eu cheguei, né? Ele disse: é a reunião do MDB universitário. Senta aí, nós estamos começando. Eu não conhecia o Cleto Falcão, conheci nesse dia. Aí ele disse: mas você quer participar? Eu digo: quero. Aí, como é? Disse: não, só tem nós aqui para formar. Não, tem nós não. Lá na porta da biblioteca tem umas 30 pessoas esperando para vir para cá. Já que as fichas de filiações. Aí disseram: então você é o presidente do MDB universitário. Eu fui eleito presidente. Eu fui eleito presidente, mas era simbólico, porque na verdade o Cleto era o mais articulado por causa da família Falcão, tinha um irmão deputado federal, o Djalma, né? O Alcides e tal. E eu disse: Cleto, tem que assumir você mesmo isso. Eu não tenho interesse em ser presidente, não, ser candidato, nada. Meu interesse é ter o guarda-chuva do MDB universitário para possibilitar chegar na universidade e dizer assim: vamos participar da política. Não, no MDB universitário. E aí a ditadura ia dizer o quê? Não pode aplicar o 477 a alguém que está formando o MDB universitário. E o primeiro núcleo, então, se formou dentro do MDB universitário, sem nunca ter participado de reunião do MDB universitário, porque nunca houve reunião. Era, na prática, era só a cobertura mesmo. Então, a partir daí, esse núcleo começou a disputar a eleição. Já tinha um pessoal que já vinha participando desde 74 no Campo Tamandaré, no curso de letras, na área de humana, né? E esse grupo foi se potencializando e a gente, então, começou a fazer contato. O Aldo Rebelo se envolveu com isso também, eu, outros, e fomos criando, retomando esse movimento. Foi quando houve o contato com o PCdoB, que na época nós tentávamos via Raul Pinto Pai, mas depois disseram: não, tem o Eduardo Bonfim, que o Alba Correia e outro grupo que está também retomando, e tal, e a gente rearticulou. Jaredes veio também de AP, entrou um pouco depois, mas veio de AP, como Alba, como o próprio Eduardo Bonfim e outros, que eram militantes de APML, né? Que já eram de desenvolvimento de AP. Então, a partir daí, então, toda a retomada, tanto do Partido Comunista do Brasil, quanto do movimento estudantil. Aí, com Tomás, com Enio, com todos esses que foram lideranças expressivas e continuam sendo, né, da política toda. Uma geração que um dia desses, dando uma entrevista à Lua, lá na universidade, dizendo: o grande orgulho de ter participado dessa geração é pela quantidade de lideranças que ela gerou, mas principalmente pelo apego à questão democrática, né? A gente, como enfrentava uma ditadura, nós lutávamos para ter a liberdade de falar aquilo que queríamos, de nos organizar. Princípios básicos da convivência política. Então, esse aprendizado tem sido muito útil em toda a minha vida. Mas, Edilberto, isso propiciou essa luta política que você chegasse a assumir uma cadeira legislativa em Maceió. Como é que... E no momento em que a esquerda teve uma grande vitória em todo o país. A esquerda, eu falo, o campo democrático, né? O campo democrático, a gente costuma dizer esquerda, assim. Hoje em dia, essa coisa de esquerda ou direita é muito confundida, né? Na realidade, o campo democrático teve uma grande vitória naquele tempo, que fez muitos deputados, vereadores, e você estava lá. Como é que foi essa sua participação, essa sua primeira... Veio das lutas políticas, já, claro. Conta um pouco essa tua experiência. Foi por acaso, porque em 79, 80, eu já era... Em 80, por exemplo, na formação do PMDB, quando o MDB deixou de existir, eu era o secretário-geral do PMDB, indicado pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, porque na clandestinidade a gente não era legal. Então, nós militávamos no PMDB. Então, eu tinha me afastado do movimento estudantil. Eu tinha sido presidente do diretório da área de exatas em 78.
Depois veio aquela onda de formação de centros acadêmicos e eu, na realidade, já tinha me afastado do movimento estudantil quando, em 81, o núcleo de estudantes disse, olha, nós estamos enfrentando uma candidatura forte, que era a de Juca Sampaio, falecido Juca Sampaio, gente boa, combativo também, atuante nesse período, né? E você tem que votar para disputar essa eleição, porque nós não vamos perder. Eu disse, mas eu já estou há 2 anos praticamente sem disputar a eleição. Não, mas você tem que votar. E aí, eu acho que era o Tomás, que tinha sido o presidente antes, depois foi o Flávio, não me lembro. Eu sei que eu votei para ser candidato a presidente do PCE em 81 para 82, que era um ano eleitoral. Quando Tinha terminou o meu mandato... sido Maurício Macedo, depois a Thaís e depois você. O primeiro foi Enio, indireto, foi eleito indiretamente pelo colegiado É. de representantes, né? Então, depois, antes de mim, quem Depois o foi, Paulo? Foi, Maurício né? Bom, Macedo e Thaís. pronto, então depois foi E com Tomás. Bom, você aí, foi a chapa. Você foi a chapa que eu participei, né? exatamente. Inclusive, eu tenho todas as informações de todos os membros dessa chapa que eu encontrei no relatório do DOI-CODE, né? Dos órgãos de repressão, eles tinham documentado tudo, eu tenho isso guardado. A Ô, chapa rapaz, toda, com me nome, mostre depois. mostro, com nome, endereço, o nome de pai, mãe, CPF, tudo. Bom, então, quando eu terminou o meu Era mandato, a gestão avançar na luta, isso. não era? Quando terminou o meu mandato, o PCdoB preparava uma candidatura a deputado estadual do Eduardo Bonfim e preparava alguns candidatos a vereador, inclusive o Enio. O candidato não era eu inicialmente. As discussões rumavam em outra direção. Eu só estava ali cumprindo o mandato para, como se fosse, para impedir uma vitória do núcleo, que depois veio formar o PT, né? Então era uma tarefa parte. Eu tinha tarefas nacionais durante um certo tempo, né? Então, para mim foi um sacrifício grande, mas então a gente fez aquela gestão. Você era o diretor de cultura, se eu não me engano, Jatobá, Jailton, Jajá Maravilha, que a gente chamava, né? Bom, é uma gestão que marcou história porque nós tínhamos divulgado durante a campanha uma carta-programa e cumprimos ela. Nós realizamos tudo que tínhamos proposto, né? Lembra que a gente colocou, tinha sinuca, totó, bilhar, dama, xadrez, tudo quanto era centro. O DCE comprou com dinheiro Viajei dos muito trotes com e você. colocou Viajei muito com para você para comprar. Recife para comprar. Uma vez, inclusive, aqui vamos recuperar uma coisa, quase nos matamos. Você deu o volante a mim, cansado, lembra disso? A gente vinha. Lembro. Quando você acordou, eu estava quase caindo caindo numa ribanceira. Aí você, pelo amor de Deus, não vou dormir mais não, me dê. No velho Fusca. O meu Fusquinha, que era um. Como eu era mecânico de fogão no começo, aí toda vez que o Fusca quebrava, eu botava uma peça de fogão. Aí chamava de fogão a gás, não de Fusca. Mas era assim. E foi uma boa gestão, porque realizamos a Olimpíada Universitária, o Festival Universitário foi o ponto alto, com a gravação de um LP único. Eu, inclusive, não sabia, né? Por acaso, em um CEB em São Paulo, anos depois, eu encontrei o disco lá sendo vendido. Aí eu olhei e disse, olha, vou comprar esse disco, mais um para guardar, né? Tá aqui. E quando o cara do vendedor deu o preço, eu me assustei, eu disse, mas está muito caro, meu amigo, isso aqui não... Eu olhei e disse, eu participei disso aqui, não é da Bela Agora. Ele disse, pois é, isso aí é o único LP produzido pelo movimento estudantil brasileiro em todos os tempos. A Uni conseguiu antes, somente até aquela data, produzir um CD. Então, aí eu disse, eu não sabia disso. Compacto. Não, a Uni fez um compacto simples isso, CD, com o hino da Uni. CD. A única coisa, CD. Existiam discos por reitorias, por universidades, por promotores de festivais. Verdade. Mas o movimento pelo movimento, não. Não tinha. E eu fiquei surpreso com aquilo. Então, toda essa gestão, né, com muita gente envolvida, a gente formava aquelas comissões, etc. Quando terminou meu mandato, aí o movimento estudantil, da discussão, por acaso, disse, não, você tem que ser o candidato a vereador. E eu não tinha nem preparado, nem tinha nenhuma noção, nem
nem imaginar, nunca passou pela minha cabeça que eu ia ser candidato e muito menos que ia vencer, né? Porque não tinha dinheiro. A prioridade nossa era eleger o deputado estadual. E tínhamos 5 candidatos a vereador na época, né, apoiando o Eduardo Bonfim. Elegemos 3, né, porque o Guilherme depois ele se associou mais a Ronaldo Lessa, mas terminou a gente, eu e Jared, nós somos o segundo e terceiro mais votados. O primeiro foi Pedro Marinho. Uma surpresa enorme, porque nós não tínhamos dinheiro para nada. Você tem uma ideia, todas as pichações do meu nome na cidade, fui eu que fiz com o Adriano Agolo, meu amigo, todas as pichações, o cartaz, quem deu foi Sávio Almeida, quem pagou na Grafitex para rodar 500 cartazes. Inclusive, tem uma foto que eu vou mostrar depois aí com você, em que é dele, né? Uma foto histórica. Porque o Sávio foi um entusiasmoso com a candidatura, mas nem eu levava tão a sério a candidatura, porque não tinha experiência nenhuma política, dizer assim, tem voto, não tem, né? Política tradicional. Nós fazíamos os discursos, de casa em casa distribuindo panfleto, tal, aquela coisa de sempre. Criamos algumas coisas novas, inventamos, né? Um bonequinho, inventamos um marketing de política que foi a cabeça na época. Eu chegava em Bebedouro, e não era desconhecido em Bebedouro, obviamente, e o nosso pessoal se espalhava lá embaixo, aí eu gritava, Tianelli, estou com você, o outro, Tianelli, de tal forma que daqui a pouco todo mundo sabia quem era o Tianelli, mas era uma armação, era um marketing que a gente criava para poder destacar um candidato nosso em locais que, resultado, eu fui bem votado, tive 3.370 votos, por aí, alguma coisa desse nível, uma votação que hoje equivaleria talvez a 12, 15 mil votos, não tem ideia não, mas era bem expressiva. Pedro Marinho, Ave Maria, estourou, né, uma votação. E eu tive um mandato que era de 4 anos, passou para 6, e aí em 88 eu já estava me afastando e o Enio assumindo, que era o lugar que o Enio tinha muito mais destaque, né, começou muito com força, etc., e o Enio assumiu o mandato, e eu depois fui, né, como eu tinha começado a estudar as organizações de campanha, inclusive usamos na campanha de 82 algumas dessas análises, estudos, e em 85 nós participamos da eleição do Djalma Falcão, 86, 88 o Renan, 89, 90 do professor Moura, etc. Então nós tivemos uma sobrevida no meio político em função dessa contribuição que nós dávamos nas campanhas, né? Tentando trazer alguns estudos que a gente tinha feito de como fazer campanha sem gastar muito, né? Otimizando os recursos, fundamentalmente isso. A questão da boca de urna, né, também, que foi muito importante, né, nessa época, que virou resultado de eleições, né? A nossa boca de urna, né, que você coordenava, você, Enio e tal, é uma boca de urna agressiva que mudou o resultado da eleição do Djalma e depois mudou o resultado da eleição da Cátia Borne, se eu não me engano, que a Heloísa estava bem perto de ganhar e da tarde para a noite a boca de urna funcionou e a zona 3, a terceira zona, deu o voto da Cátia Borne e ela foi prefeita. Mas, olha, vamos pular, porque conversar com você realmente é conversar com um cara polivalente que tem atuação em vários campos, e a gente já está quase terminando o nosso programa. E eu não queria terminar sem que a gente visse as... Eu vou pedir até ao Fragoso uns 5 minutos, 10 a mais de programa para a gente concluir isso aqui. E eu quero passar rapidamente pela gestão da Secretaria de Cultura, que você foi secretário de Cultura, e para mim é o criador de uma das coisas mais importantes da cultura de Alagoas, o reconhecimento que faltava, não é? Que hoje é uma coisa muito importante ainda para um monte de pessoas, que foi a lei do patrimônio vivo, que infelizmente você não teve a chance de fazer a primeira eleição, mas toda a lei foi montada por você, discutida com a gente lá na equipe, mas montada por você com base, você já chegou com
com um protótipo de Recife, né? E que hoje essa lei abriga 40 mestres, já abrigou alguns, já morreram, entram mais, hoje já é um salário mínimo e meio, se eu não me engano, e mantém, e é o reconhecimento desses mestres até hoje. Então, essas coisas que às vezes a gente esquece em Alagoas, né? Que são importantes de haver reconhecimento, né? Eu quero aqui agora publicamente que aqueles que não sabem, não, que saibam agora que foi a criação da Lei do Patrimônio Vivo, para mim, é uma das coisas mais importantes da cultura de Alagoas, foi feita aí pelo nosso querido Edberto. Então fale rapidamente mesmo dessa coisa para a gente entrar agora no site, que eu quero falar da sua atividade de hoje. Tá certo. Foi muito bom isso aí, porque, por acaso, eu organizava um café da manhã ali fora, você lembra disso, né? Para os funcionários chegarem mais cedo. E o Venâncio, um dia lá, contando conversa comigo, né? Contando a miséria, e aquele monte de gente que foi para lá para poder comer. Aí aquilo me tocou e eu conhecia a Lei dos Mestres de Pernambuco e a Lei dos Mestres do Ceará, porque eu participava do Fórum Nacional de Secretários e, com base nelas, eu mesmo redigi, né? Conhecia rudimentos da técnica legislativa, porque tinha sido vereador, e eu consegui formar essa lei, e discutimos lá, e levamos para o governador Ronaldo Lessa, que aceitou na hora, encaminhamos ela a procurar a PGE, fomos até a Assembleia, e em 2 meses a lei estava aprovada e beneficiando esses mestres todos, que, para mim, era um respeito a eles, porque tinham um conhecimento acumulado e não tinham reconhecimento nenhum. Viviam praticamente mendigando. Isso é uma indignidade para um mestre da cultura popular. Então, o que nos moveu foi isso, e é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito em toda a minha vida de pública, de entidade, de participação, mesmo vereador, foi ter ajudado e contribuído para que esses mestres tivessem, pelo menos, condições de sobreviver com dignidade. Isso, para mim, já estou realizado por ter contribuído para que isso acontecesse. Com certeza, eu acho que é uma coisa fundamental. E ainda hoje, e a expectativa, né, já era antes do governador Renan Filho e agora do governador Paulo Dantas, de ampliar isso um pouco mais. Então, cada vez mais isso, né, então a semente frutifica. Então, vamos passar imediatamente agora para as fotos. Eu quero ver rapidamente essas fotos e depois a gente falar do teu site hoje, a gente encerrar com isso, né, que é a tua atividade hoje, que é uma atividade muito importante para Alagoas também. Renê, vamos rodar as fotos aí para o Edberto fazer uma... Vai lá, Edberto, vamos ver. Isso aqui é você, pequenininho, ó. Sou eu, já em Maceió, olha aí, com 4, 5 anos, 6 anos, aí, não sei se era foto fiel, ali era na Moreira Lima, me lembro que era na Moreira Lima, né? Essa foto posada aí. Olha, rapaz, Galeguinho, que arretado. Vamos lá para a próxima. Galeguinho, Galego da Alemanha. Essa foto tem uma informação histórica importante. Várias, né? Beco São José, primeiro, Pedro Farias era um fotógrafo importante, inclusive da Gazeta, e tinha um filho chamado Gilberto Farias, que hoje é fotógrafo da Gazeta. Foi ele que tirou essa foto. E tinha outro, o Ratinho. O Ratinho, que também era fotógrafo. Né? O Ratinho é aquele que está falando no ouvido do irmão, do Pedinho, Limpé, atrás. Esse é o Ratinho, é o Robertinho que a gente chama. É o Robertinho, o Pedinho. Eu estou ajoelhado ao lado do meu irmão que está com a mão no queixo, eu estou olhando para trás e expondo umas postas de costela consideráveis, né, da magreza. Mas essa foto tem uma informação. Lá atrás está meu pai e minha mãe na porta de casa. Mas essa foto tem uma informação importante. Tem 2 personalidades. O Romani, Cansação, que é esse que está no canto, atrás desse menino abrindo os braços. Ele está no sovaco dele, vamos assim dizer. É o Romani, que foi presidente da OAB. E o que está chupando laranja é Carlos Moura, Carlinhos. Essa foto... Eita, pega aí rapaz, nosso querido Carlos Moura. Carlos Moura está ali. Ele, nessa época, estava aprendendo a tocar violão, andava com bira. Ali, o filho da dona Nete. Então, você morou também no Beco São José? Você foi? Foi, morei lá. Meu pai e minha mãe estão na porta da 198 do Beco São José. Então, ali perto do velho Setoneto, né?
Seton Duas Neto casas morou lá depois. também, né? Isso, duas casas. Os Setões moravam lá A na imprensa esquina. oficial, a imprensa oficial ficava lá perto, eu me lembro, não é? A imprensa oficial de Alagoas ficava ali na rua, Boa Vista. ou era a Gazeta, Boa Vista, que o Barracão, que era meu irmão adotivo, trabalhava lá também, né? Então essa era a turma do Beco São José. Do Beco São José. O Barracão morava na esquina, daí dessa rua também, na esquina em frente ao IBGE, ao lado do Badané, que ele morava em cima numa Beco São pensão. José, que é também conhecida posteriormente como Tibúrcio Valeriano. Né? Mas E só tinha se uma lei do conhecia com Enio, Beco São José. e uma lei do Enio voltou a ser Beco São José mesmo, depois de uma lei do Enio em 1990, Vamos se eu para não me frente, engano, para 90, frente, 91. para frente, Vamos para para frente. frente, Renê. Essa é a família nobre, essa família aí. Olha, rapaz. Eu sou o alemão atrás do meu pai, né? Esse meu irmão galeguinho na frente aí é o Eugênio, né? O Etênio no meio e o Auriberto. Essa Isso, foto para acho que é de frente. 68. Essa daí é a família italiana, né? Isso aí tem meu avô, que é o número 5 lá em cima, o Riqueto, Henrique, né? Dantina, que é a Dantina Foloni, minha avó, minha bisavó, né? E Antônio Ticianelli, eles são os pioneiros, né? Tá lá meus tios, tudinho ali, tios avós, né? Essa é minha avó, Isabel, veja aí os olhos claros dela. A holandesa de É nascença verdade. mesmo, não tem jeito. Isabel. Isso aqui é a taxa do lixo, em janeiro de 1980. Renan falando, e ao lado do Renan, embaixo estou eu e Enio cochichando ali, acertando detalhes. Deu cadeia aí para todo E mundo, cortou, foi uma confusão. eu prestes a subir para dizer o salário mínimo, que quando eu subi a calça rasgou. Aí quando a polícia chegou, eu estava de calça rasgada, tinha vindo do dentista, a anestesia, e me escondi debaixo da Zé Araújo. A porta abriu, seu puff embaixo. E não vi mais nada. Eu sei que o pau cantou, vocês foram para a Assembleia, foi uma confusão danada. Foi, porque a gente foi preso, Fernando né? Collor era prefeito, Aí, Fernando era prefeito. Esse daí é um dos atos mais antigos. Aldo Rebelo falando, eu estou com o braço cruzado lá atrás, Chico Anistia aqui embaixo, né? Sentado aí, ó. Eita! Eu falecido, Chico Anistia, né? Chico Gomes, Francisco Gomes, figura. Então isso foi lá no canteiro da UFAL. Essa foto é que eu falei do Sávio. O Sávio chega lá em casa e Galego, vou tirar a sua foto de campanha. Aí vamos para o Vergel, lá para a beira da lagoa. Eu fui, ele saiu fotografando. Essa é uma das fotos dele. A foto que eu usei na campanha foi dele. Olha que maravilha. Isso é a turma do estadual. Eu estou aqui na frente sem barba ainda, né? No primeiro plano, de óculos. Mas quem está atrás de mim, essa foto é mais importante, não por mim, mas por quem está atrás de mim, que é Enio Lemos. Na época em que ele usava ainda uma vasta cabeleira. Rapaz, que cabeleira da pega, rapaz. Oxe, o Enio Lemos, né? Rapaz, manda essa foto para mim depois para eu tirar uma onda. Olha que cabeleira enorme. E essa é a equipe de xadrez do GEB de 1975, né? O Plesch, que era neto do famoso fotógrafo Roberto Plesch, né? Lauro Pedrosa, eu, Etênio, meu irmão, e Tomás Beltrão, em Brasília, na torre. Eu era o técnico da equipe, né? 75. Isso aí já é vereador, né? Freitas Neto. Freitas Neto, Pedro Marinho Muniz Falcão, Guilherme Falcão, Fernando Costa. Na Câmara, né? Aí foi em 85, na Assembleia, quando o PCdoB foi legalizado e eu deixei o MDB para assumir a legenda do PCdoB, em 1985. Mas não obrigava a usar terno, não? Não, porque era um ato do partido. Mas aí não era uma sessão. Era o ato de filiação ao PCdoB. Aí no aeroporto ou no hotel, com Lula, em 1990, campanha do professor Antônio Moura, de comunicação. Ele estaria ao lado, né? João Neto, lá atrás. Essa foto é em Pão de Açúcar Criação, como você falou tanto de Pão de Açúcar, né?
Está aí, em 1980, a inauguração da sede do PMDB em Pão de Açúcar. Está o Renan Joinha, Eduardo Bonfim e vários outros. Aí também uma atividade do PCdoB, já na quinta conferência. Aí, Meninos da Albânia, né, que você também participou da fundação desde 1985. Não vai dar nem para a gente aprofundar hoje, mas é bom falar que houve um bloco chamado Meninos da Albânia, que tinha música própria e que foi um sucesso, né, Edilberto? A gente sucesso só precisa enorme, dizer isso. Como dizer, baixa isso. Sucesso enorme, Essa daí, eu e a Vânia, um mês depois de casado, como a gente só casou no civil, não casou na igreja, e era a formatura dela, e a gente, essa foto simboliza a foto de casamento, que Vânia, que me deu uma bela família, uma companheira assistente corajosa, social, nossa combativa, querida Vânia. Assistente social, funcionária do HGE lá. Aí com o velho Teotônio Vilela, ele era o presidente do MDB, Eita, rapaz, que saudade do velho Menestrel. Uma voz grossa, o melhor orador que eu já vi falar na vida. Na vida. Orador, assim, eu não conheço outro. As pausas, as expirações, tudo dele era um teatro, né? Ele parava a mão aqui, ficava calado e todo mundo olhando para a mão dele. Como é que vai sair dali? Parecia um mágico, né? Parecia um ator, um maestro comandando a plateia quando ele falava. Que coisa maravilhosa. Que saudade. Grande orador. Faz falta. Essa foto foi mais da questão... Ele, Ulim Jacareca. É um ato dos Correios, eu era secretário estadual de Cultura. Uma das poucas fotos daquele período. Pronto. É isso aí. Agora, vamos. Eu não posso encerrar essa entrevista sem falar da sua atividade atual. Não é? A gente vai estar dando vários pulos aí na tua vida. Falar que você é casado com a Vânia, tem 2 filhos, não é? Se a gente não falar deles, a gente vai ficar... Aqui eu vou ficar mal com o meu tubarão, que eu chamava ele pequeno, né? E a sua filha, que me chamava Paulo Cueca, né? Dizia que... Paulo Poeta, ela dizia, não, era Paulo Cueca, o Paulo Cueca. Então, a Clarinha... Sim, Arthur tem quantos anos já? Os meninos estão com quantos anos? O Arthur está com 35 anos, é advogado e trabalha agora mais na área de programação, de computadores, com a empresa do Paraná. A Clara tem 38 anos, né? E também mora nos Estados Unidos, é cidadã americana já, pelo tempo que está lá, casada, mora no Texas e é enfermeira, e trabalha lá trabalhou já em vários serviços lá, ligados à profissão dela. Então, todos já adultos... Já é avô? Né, já é avô? Não. Os meninos não quiseram, não, né? Não quiseram, não. Já não quiseram. Foto... São da safra nova. Isso. Olha, vem cá. Então agora vamos falar da tua atividade agora. Depois de tudo isso, só para adiantar, só para você não contar, né? Você acabou se formando jornalista, né? É jornalista hoje e dedica-se hoje à questão da memória. A pesquisa da memória, o site que você tem, o portal que você tem, que é o História de Alagoas, não é isso? História de Alagoas, que é visitadíssimo, né? Que presta uma contribuição fenomenal ao registro da nossa história. Né? Como foi isso? Como é que você enveredou para esse negócio aí? Né? Foi curiosidade? Foi vendo uma lacuna? E além disso, meu Deus, tem muita coisa para falar com você. Tem o Jaraguá Folia, que vai ser agora, né? Isso, né? Também vamos falar do site. Vamos falar do site, rapidamente. Claro, o site, como é que foi? O site surgiu na época da Secretaria de Cultura, Paulo, lá com a gente, porque me dava angústia de ver que o mundo caminhando para a internet, e aí eu comecei a entender o seguinte: o que é público está na internet. Né? Por exemplo, transparência pública, a prestação de contas do governo, está na internet, não está num papel lá na secretaria para você ir lá e olhar. Então, o que é público, vai para a internet. E o Alagoas tem um acervo enorme de história, de fotos, etc. O site está no ar aí, ó. A gente botou o site no ar aí, ó. Então, aí eu, na época, contratei o Nasson Pinto de Amorim,
cujo pai foi meu professor de desenho no estadual, para ele articular um site em que os equipamentos da Secretaria de Cultura, biblioteca, o MISA, todos eles pudessem despejar, vamos assim dizer, todo o seu acervo, para poder tornar público. Esse era o objetivo. Mas, infelizmente, eu não consegui levar à frente, dei os primeiros passos. Quando depois eu estava, desempregado, né? Quando eu fechei a gráfica, eu também uma outra parte que a gente pulou, né? Que eu fui proprietário de uma pequena gráfica, mas eu estava desempregado e eu resolvi, eu digo, não estou fazendo nada, eu vou colocar um site no ar e começar a colocar para fora esse material, pelo menos o que eu tenho aqui, pelo menos as histórias que eu sei, as histórias que eu posso escrever, e foi por acaso, comecei a fazer isso e foi dando certo, e hoje nós temos um grupo chamado História de Alagoas no Facebook e outro, Marcel Antigo, que eu administro os dois, com 86 mil pessoas participando, fora grupos de WhatsApp, de Instagram. Então, diariamente, nós temos um contato com pessoas, ajudando elas a despertar simplesmente para uma coisa. Alagoas tem história e vale a pena conhecer essa história. É isso que a nossa contribuição é essa. Olha, aí colocamos uma foto para atrair. A pessoa não é acostumada a ler, mas a foto atrai. Aí, mas lá tem um textinho na foto, começa a ler. Aí descobre, começa a se interessar. Aí já vai procurar outra coisa para ler. E assim nós vamos ajudando as pessoas a vencer a aumentar essa autoestima, a honra, o orgulho de ser alagoano, né? Que nós, em algum momento, nós deixamos de lado. Então, a minha contribuição é essa. Não sou historiador, a história está sendo contada pelos historiadores, eu só faço transportá-la, adaptá-la para uma linguagem acessível no mundo da internet. E até porque você não faz análise, né? Você conta o fato. Né? Cabe aos historiadores aí fazer suas análises, deduções, né? Você tá lá o fato, isso. A história tá lá nua e crua, como diz a história. Então, quem quiser que faça o seu julgamento, a sua... E isso, minha gente, olha, procurem ver o site. O site, vamos dizer o endereço de novo, é www. historiadealagoas.com.br. historiadealagoas.com. Minha gente, vale a pena, né? Gente que está aí fazendo vestibular, né? Se preparando para vestibular, gente que quer pesquisar, gente que quer saber da história de Alagoas. Hoje o principal instrumento que a gente tem é o site aqui, História de Alagoas. Muito bom isso. Edberto, para terminar mesmo agora, a gente vai falar do Jaraguá Folia, que também foi uma sacada sua. O Jaraguá Folia já existia quase como um movimento espontâneo, e você chegou e disse, não, vamos acabar com o espontaneísmo aqui, vamos dar uma organização, dar uma direção, e foi sucesso, e até hoje. Então a gente não vai falar nem da história dele, porque todo mundo já conhece, mas vamos falar nesse ano, como é que vai ser? Vai ter Jaraguá Folia? Como é que vai ser esse ano? Vai ter, sim. Nós temos aí o João Lira, que está na direção da FEMAC, filho do nosso querido Dida Lira, que infelizmente está se recuperando aí dos problemas que teve. E o Jaraguá Folia, então, esse ano deve ser ampliado com uma atração nacional. Então, após o desfile, lá para meia-noite e pouco, a gente já está apresentando na Praça dos Leões alguns artistas, na Praça Marcílio Dias, no Coreto, etc. Mas a partir daí, de meia-noite, na Praça dos Leões, nós vamos ter uma atração nacional. Mas, principalmente, e eu assim digo isso, eu considero, a principal atração do Jaraguá Folia são os pequenos blocos, que agrupam amigos de uma família, de uma empresa, de uma repartição pública, de um clube de futebol, qualquer coisa que tenha motivo para agregar pessoas para brincar carnaval, vai terminar em Jaraguá. Tenho certeza disso, tem sido assim. Eu tenho cadastrado, Paulo, 256 blocos, mas não desfilam todos mais, claro, né? Mas já passaram por lá. Atualmente, esse ano, depois da pandemia, não sei como vai ser, mas nos últimos anos a gente tinha desfilando em torno de 90, 100 blocos. Espero que até amplie isso, mas está garantido o evento dia 12 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite até a madrugada. Ô Edberto, e o sonho de que a gente tenha, que você já até participou
deu força, eu é que levei a proposta e você entrou nessa barca furada comigo. O sonho do Carnaval Alagoano, lembra que a gente fez, trouxe Jair Rodrigues, trouxe e não teve público, foi um negócio... Então, esse sonho do Carnaval Alagoano, você acha ainda um sonho possível? Sim, sim, é possível, mas é aquela história, né? Você, para vencer a concorrência, vamos dizer, Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, Bahia, Carnaval de Recife, Olinda, etc., durante o Carnaval, requer um investimento muito alto. A prévia, não. A prévia a gente consegue para fazer uma grande prévia. Então, como hoje Alagoas e Maceió atrai muito turista, é provável que a gente consiga também fazer aqui um tipo de carnaval na prévia, em que tenha características alagoanas que levem em consideração essa quantidade de turistas que nos visitam e a gente tenha a festa do carnaval do maceuense, do nosso povo, principalmente, né? Que acho que é a diferença. Não tem que vender nada, ele vai se vender. Vem aquela atividade do Carlito, que é ainda pequena, nos 2 anos, mas já foi uma semente. Você já viu ali povo indo para ali, olhar, fica como era na nossa época. A gente às vezes tem uma saudade danada, mas às vezes na avenida não tinha essa ruma de gente não para assistir. O carnaval era muito nos clubes. O povo ia ali para a avenida para ver, passar os blocos, essas coisas, que é a mesma coisa que faz hoje. Mas, Edberto, queria até agradecer muito, cara, essa nossa conversa aqui, né? Sobretudo uma conversa que mostra para a sociedade alagoana, aqueles que não conhecem, né, ainda, os mais jovens, porque os mais da nossa idade todos conhecem você, mas aqueles mais jovens não conhecem a tua história, né, não conhecem a importância que você tem para Alagoas. Então, é papel do programa Personalidade mostrar um pouco isso. Já passaram por aqui Zé Geraldo Marques, Zé Maria Constant, Cacá Diegues, né? Muitos. O Zé Geraldo deu uma entrevista, Zezito Guedes, Zênio Lins, né? Aldo Rebelo, você. Né? Então, são essas pessoas que contribuíram de alguma forma para que Alagoas tivesse uma cara que a gente pudesse expor, né? E uma cara que a gente pudesse altivamente mostrá-la nacionalmente. Então, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e deixo aí para as suas considerações finais. Eu que agradeço a você ter me escolhido, Paulo, e é uma honra para mim ter participado do seu programa e principalmente por ter essa liberdade aqui, né, essa oportunidade de falar sobre um tema que dificilmente eu falo publicamente. Então, agradeço a você por essa oportunidade e um abraço em todos. Espero que alguma coisa da minha vida sirva de referência para alguém, para ajudar alguém. De inspiração, né? De inspiração também, né? Principalmente aquele menino que está consertando fogão hoje, só olha uma vez. Tem gente que ainda conserta fogão, Edberto. Pasmem. Né? Passa por aqui ainda pessoas consertando fogão. Eu pensei que não existisse mais essa profissão, mas ainda existe. Né? Amolador de tesoura já não existe mais, mas consertador de fogão e panela ainda existe. Então, é isso, minha gente. O nosso Personalidade está ficando por aqui. Tivemos a honra de ter hoje essa personalidade importantíssima da vida política, cultural, né, de Alagoas, da vida social, da história de Alagoas, que é o nosso querido Edberto Cianelli. Até um próximo programa, assistam às nossas reexibições, aí semana fora, entra sábado e semana fora, várias exibições.